Shalom Adonai. Mais uma vez a gente está aqui com pessoas maravilhosas. E hoje especialmente tem uma pessoa que ela tem uma grande parte do meu coração. Ela foi uma grande mentora para mim, mesmo à distância, quando a gente não estava junto. Eu ficava escutando os CDs dela, que ela tinha bastante, eu comprei todos. E eu ia nos carros, escutando aquilo e aprendi demais. E tem algumas histórias que a gente vai estar falando. E ela é uma mulher que eu posso comprovar isso e afirmar que ela vive por aquilo que prega. E é por isso que ela tem sido esta bênção que tem vivido aqui na terra, que Deus tem deixado. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o legado dela, a Edmeia Williams. Seja bem-vinda, querida. Graça e paz a todos vocês que vão estar junto conosco, que nós tenhamos um tempo bom, que a glória seja para o nosso Deus e Pai e o crescimento seja para o nosso reino aqui na terra. Vamos estar juntos. Amém. Então, a gente estava participando ali de uma conferência e quando eu fui assistir no primeiro dia, a gente estava lá junto e Deus falou. Eu estava pensando o que falar, porque a Edmeia é uma enciclopédia, ela sabe tudo sobre a Bíblia, é linda demais. Estar perto dela é uma oportunidade ímpar. E também já deixo aqui a dica para vocês, no final a gente vai deixar todos os contatos dela. É uma pessoa de fácil acesso e que ela ama fazer o que está fazendo. E ela faz com um só princípio, que é primeiro de trazer o reino de Deus aqui na terra, e segundo, para poder levantar fundos para a entidade dela lá, que é muito bonita, que tem transformado vidas. E é isso que a gente vai estar falando um pouco sobre o legado que ela tem deixado aqui na terra, que é lindo. A gente estava falando até sobre isso, porque heranças é uma coisa que você deixa, que é do lado de fora, que causa até divisões e brigas, né? E hoje em dia a gente está vendo isso na igreja canadense, onde a gente está agora, e também na igreja americana. Grandes homens de Deus se preocuparam tanto em deixar templos lindos, mas não se preocuparam em deixar legado. E se a gente vai ver dentro da Bíblia, né? Começando ali em Moisés, ele subiu um monte, não desceu. Mas Josué estava pronto para passar o Nilo. Isso chama legado. Diga-se de passagem, Josué não o fez e virou a bagunça que virou com o juiz. E Elias subiu no redemoinho, Eliseu estava pronto para continuar o legado. E para terminar, Jesus também foi assentar aos céus e deixou 11 para continuar o legado. E nós estamos aqui por causa disso. Então, queria que você falasse sobre este legado, que eu sou fruto dele. Isso aqui que a gente está, da Living Bridges, tem a inspiração justamente ali no seu trabalho, que é lindo demais. Aquele after hour que você começou, que parecia uma coisinha de formiga, mas era a favela das mais perigosas que tinha ali no Rio de Janeiro, e hoje é a favela que é uma comunidade, né? Exato. Que é modelo. Eu queria que você falasse um pouco disso para começar. Às vezes nós esquecemos das coisas pequenas e Deus diz para não desprezarmos os pequenos começos. Se nós olharmos para o método divino, que é sempre o melhor, nós vamos ver que de um casal, Deus criou toda a humanidade. De uma semente, Ele traz uma árvore enorme. Então, é bom fazermos a coisa partindo desse princípio. Existe um problema muito grande no mundo, é o fato dos grandes não se preocuparem com os pequenos. Dos governos, na fase que nós estamos, esquecerem dos pobres, dos necessitados. No sul do Brasil, sudeste por ali, existe um povo que é chamado de nordestino, que normalmente eles botaram um apelido de baiano, e que esse povo, por causa da seca do Nordeste,
eles vinham para São Paulo para trabalhar, para arranjar emprego. Mas esse povo que saía do Nordeste não saía de lá porque era preguiçoso. Saía de lá porque não tinha mais água para beber. O gado tinha morrido na seca. As plantações não subsistiam e eles viam suas famílias se acabando. Então eles iam para São Paulo para trabalhar na construção. E então eles chegavam ali devastados, mas com vontade de vencer. E depois os seus parentes também iam atrás. Só que esses parentes, quando iam sem nada. E às vezes chegavam na rodoviária e ninguém ia buscar. Nem o endereço eles tinham. E eles iam começando a morar nas ruas. E o máximo que eles conseguiam depois era um ajuntamento num morro. E aí, depois de um tempo, esses morros se tornaram esconderijos para pessoas que têm má intenção. As pessoas que moram na favela são pessoas trabalhadoras, são pessoas boas, são pessoas lutadoras. Mas com o tempo, a favela foi tendo uma conotação degenerativa. E como o governo nunca se interessou por isso, ali não tem nenhuma arrumação. Por isso, a pessoa que mora na favela, chamado favelado, é assim. É favelado, é nordestino, é pobre, é negro, não serve. Só na época das eleições, os homens sobem ali para dizerem que vão dar um jeito naquilo. E nessa promessa vai. Nessa promessa vai. E por isso as pessoas vão crescendo ali, vão nascendo crianças e crescem ali abaixo da... Agora já melhorou um pouquinho, mas era abaixo do nível da miséria. No centro da cidade, no coração da cidade. Essas aglomerações urbanas foram se multiplicando. Em 1990, nós tínhamos mais de 800 favelas. Hoje são mais de 2.000. Favelas. Criam-se favelas embaixo dos viadutos, dentro dos túneis, em qualquer lugar. Pessoas que não vão para a escola. Pessoas que são desprezadas. É algo que é tão visível e os governos não enxergam. É tão visível o problema da favela, mas o governo não enxerga. Há 34 anos eu estou lá trabalhando com esse projeto no Morro Dona Marta. E o objetivo desse projeto é o seguinte: a grande maioria das famílias são constituídas de mães solteiras. Elas são as responsáveis pelo barraco. Quando elas parem a criança, elas levam para uma creche. E quando no ano da criança completar 5 anos, a criança não pode mais ficar na creche. Vai ficar aonde? A mãe pode descer com ela de manhã e deixar na porta da escola. Mas a criança tem que sair meio-dia. A mãe está trabalhando. A criança volta para casa. Lá dentro do barraco tem o chamado engolobado, que é aquele feijão que é cozido e o arroz dentro, para a criança comer. A mãe diz: não saia, fica dentro de casa. Mas criança sai. Então a criança começa a se assenhorar de tudo da favela. Daqui a pouco ele não vai mais para a aula. Daqui a pouco ele aprendeu tudo o que não devia e começa a fazer o que não deve. Então, veio no meu coração um desejo de ter grupos de oração na favela com mulheres. E eu comecei a ter,
mas também Deus me fez enxergar esta brecha. Crianças que podiam sair da creche para um lugar onde eu poderia plantar Jesus nesses corações. Então, foi isso que eu comecei a fazer. Tudo o que eu faço no projeto social é com uma outra intenção. A minha intenção não é apenas que eles tenham comida, eles tenham bebida, eles tenham escola, eles tenham tudo. É que eu possa criar um ambiente de amor para que eu plante Jesus nesses corações. É isso que eu comecei a fazer. Ora, para eu plantar Jesus, eu preciso deixar Jesus visível para eles. É preciso que eles olhem para mim e saibam que Jesus manda coisa boa. Um dos pontos que nós não temos respeitado como cristãos é o pobre. Nós damos roupa velha para o pobre. Nós damos brinquedo quebrado dos nossos filhos para a criança pobre. Criança pobre, eu costumo dizer, gosta de brinquedo porque seja pobre ou rica, a criança é criança. Criança pobre também gosta de chocolate. Criança pobre também gosta de sorvete. Criança pobre gosta de roupa nova, gosta de tênis novo, gosta de coisa boa, principalmente gosta de abraço, gosta de beijo, gosta de saber que ela é bonita. Criança pobre também deseja ser respeitada. E é nisso que consiste o trabalho da Casa de Maria e Marta. É um trabalho de fé e obras. Então as crianças chegam lá de manhã, por exemplo, para fazer a matrícula. Eu digo, pode trazer a criança, mas tem que passar na triagem. Qual é a triagem? Só entra na Casa de Maria e Marta se for bonita. Quando a criança vem, eu olho, essa é bonita, pode ficar. Então, eu tenho testemunhas de meninos hoje, depois de 30 anos, que me dizem, irmã, nunca ninguém tinha dito que eu sou bonita. Nunca eu tinha recebido de ninguém que eu era bonita. A senhora foi a primeira pessoa que disse. E eu passei aqui na Casa de Maria e Marta a aprender que eu sou bonita. Que foi Jesus Cristo que me fez. Que foi Deus que me fabricou. Então, eu vou Desculpem, eu vou plantando essa semente do amor e do interesse de Deus por eles. A criança vem de manhã, todo mundo toma café, fazemos oração, todo mundo toma café e o café deles é sempre leite com Nescau e o pão que é caseiro com margarina. Não esperem que eu dê queijo nem outras coisas, porque o dinheiro que vem para minha mão não dá. Eu gostaria de poder botar ovos de manhã, não dá. Então eles têm pão com margarina e tem o leite com Nescau. Só que eu não compro o pior leite, nem o chocolate pior, nada. Eu compro Nescau ou Toddy e eu compro o melhor leite em pó. Eles têm esta honra. Todas as pessoas que trabalham ali são mulheres lá do morro. Eles têm filhos ali, netos ali, e eles sabem o que é que as crianças estão comendo. As crianças que vão para a escola de manhã descem. As que não vão, ficam. Vão ser divididos as salas de aula com as professoras para fazerem deveres. Enquanto eles estão fazendo os deveres, eles são tirados em pequenos grupos para aula de informática, educação religiosa,
música, canto, dança, e nós vamos assim revezando 20 minutos de cada coisa, para que eles tenham que fazer os deveres e estudarem as lições. Aí, quando é 15 para meio-dia, eles sobem para almoçar. Todos os dias tem feijão com arroz. 3 vezes por semana tem feijão com arroz e macarrão. Segunda-feira tem carne moída. Terça, salsicha. Quarta, frango. E não é frango com osso. Eu compro sempre o filé do frango, que eu tenho medo que uma criança se engasgue. Quarta, aí eu vou botar, ou eu ponho ovos, ou eu ponho um frango, ou uma carne, vai depender do que é mais acessível. O legume é o legume da época, porque fica mais barato para nós. Pode ser abobrinha, pode ser uma salada que eles amam, salada de beterraba, com tomate. E assim nós vamos fazendo. Eles acabam de comer, pegam a pastinha, descem para a escola, é tempo de lavar os pratos, que os outros vão subir, vão fazer a mesma coisa. Lá pelas 4:30 para 5 horas, servimos o grande lanche da tarde, não é? Que para muitos vai ser o jantar, e é o tempo que as mães vão chegando de volta e eles vão para os seus barracos com a mãe dele. O ponto alto dali é Jesus. Eles cantam Jesus, eles fazem cópias de livros de Jesus, cada um tem a sua Bíblia, e o mais forte é o ensino bíblico. As crianças aprendem que eles são filhos de Deus. É só isso. Com isso, durante o ano todo, por exemplo, eu estou indo agora, eu estou nos Estados Unidos e Canadá, hoje eu estou indo de volta para os Estados Unidos. Dessa vez eu só levo meias. Quem sabe a Polícia Federal está me ouvindo e vai descobrir que eu levo meia. Eu não levo muito, viu? Que é para não ser presa achando que é contrabando. E todas as vezes que eu venho, aliás, eu devia dizer nós, porque eu estou com a Ângela, que é a minha filha, que Deus me deu para andar comigo. Então, nós duas podemos dividir e levar de 2 vezes as meias, porque levando meias daqui, as meias são mais resistentes e elas são mais baratas para nós. No final do ano, eu dou tênis para todo mundo. O tênis, tudo que eu dou para as crianças é novo. Novo. Eu não dou roupa velha para eles. Eu não dou tênis velho. Eu não dou resto. Porque Deus não manda resto. Deus não manda nada que não seja bom, que não seja honroso. Então, quando eu entrego uma coisa para a criança, eu digo que foi Jesus que mandou. Jesus não manda porcaria. Então, no final do ano, eles recebem, cada um, os meninos 10 cuecas, as meninas 10 calcinhas, os meninos recebem toda a roupa que vão usar durante o ano. Short, bermuda, blusa. Eles levam cada um 2 toalhas de banho, toda a pasta de dente, escova, sabonete, shampoo, condicionador, tudo que eles vão usar, eles recebem no final do ano. E assim as crianças são festejadas. No final do ano eles se apresentam, eles dançam, eles cantam, eles fazem coreografia, eles se apresentam para todos os convidados que vão na igreja do pastor Aloísio, que nos dá isso tudo de graça. Lá, o espaço para nós fazermos a festinha das crianças. Eu nunca faço a festinha deles no Natal. Eu faço no segundo final de semana de dezembro, nessa época que já começaram as luzes de Natal. Porque eu sei que essas crianças, aos 12, 13 anos, saem da casa de Maria e Marta. Mas é possível que pela vida eles se desviem e sejam perdidos por aí.
Mas um dia, nessa época do ano, eles vão ouvir as músicas, eles vão ver as luzes do Natal e eles vão lembrar que quando eles eram pequenos lá na favela, Deus mandou uma velha que os amava, que dava o melhor, que falava de Jesus, que é onde eles se entregaram a Jesus e como eles recebiam tudo novo e bonito. E naquele dia eles vão sentir saudade. O coração deles vai tremer. Eles vão procurar uma igreja e ali eles se rendem para Jesus Cristo. E ali é o ponto que eu olho. Este ano, eu vou falar isso porque a Ângela está aqui e ela estava presente quando isso aconteceu. O menino que entrou lá, assim por essa volta de 5 anos, 4 para 5 anos, ele hoje é professor lá de informática da casa de Maria e Marta. E largou, casou com a mulher, teve filho, babá, e eu quietinha. Quando foi agora, ele está com 34 anos. Eu fui fazer o pagamento do pessoal porque eu precisava ter o recibo, porque eu ia viajar agora para os Estados Unidos no dia 26 de dezembro. Então eu queria ter todos os recibos comigo para levar para o contador, para encerrar o mês de dezembro, encerrar o ano. E eu precisava logo que todos me dessem um recibo. Só que ele não foi porque ele trabalha num outro lugar também. Eu disse, então eu vou passar lá, eu faço o pagamento, ele assina para mim. Fomos. Chegamos lá, eu pedi para falar com ele. E o nome dele é Wallace. E ele veio e ele olhava para mim assim com um rosto de quem queria chorar. Ele é grandão, lindo. Aliás, todas as minhas crianças são lindas. Aí ele disse, tia, eu tenho uma notícia para lhe dar. Eu disse, se é boa, dei. Ele disse, é boa. Eu disse, qual é a notícia, Wallace? E ele já estava me olhando bem emocionado. Ele disse, um amigo meu me convidou para ir na casa dele numa reunião. E era uma reunião de evangelho. Quinta-feira. E eu fui. E ele me convidou para ir à igreja domingo. E eu fui. E lá eu realmente rendi minha vida a Jesus Cristo. Está vendo? É isso que eu espero dessa semente plantada aos 5 anos de idade. Ela vai florescer. E agora ela vem com tudo. Ele disse, eu já liguei para minha mãe. Eu disse, por quê? Eu liguei pedindo perdão a ela. Eu liguei para pedir perdão. Olhe bem. Quando eu liguei para ela, ela disse, eu já sabia porque ele ligou para mim, mas eu disse que não ia falar nada com a senhora. Ele disse para mim, eu vou ligar para a tia Edmeia porque ela vai ficar muito feliz. Pense bem uma coisa dessa. Se vocês soubessem quantos meninos dali hoje são pastores, Amém. líderes de louvor, fisioterapeutas, enfermeiras, repórteres, missionários, evangelistas, muitos pastores. Dali da casa de Maria e Marta, daquelas crianças, que pescaria, que beleza, mas todos eles firmes em Jesus Cristo. Amém. E todos eles lembram com saudade da infância. Infância dentro da favela, infância no barraco caindo aos pedaços, infância com dificuldade, mas infância recebendo o amor do Evangelho.
e a certeza de que eles não são produtos da vontade de um homem e de uma mulher, mas são produtos de Deus, porque Deus é Criador, Ele é que tece o homem no ventre da sua mãe. Isso eles aprenderam lá e eu estou muito feliz. Que é a coisa mais linda do que ver a pessoa quando ela acha o seu chamado. Quando ela faz aquilo que ama. Você vê nos olhos dela paixão pelo que está fazendo. E isso é muito importante, a gente tem que entender isso. Porque no meio do pastorear, que é o que ela faz, nós temos que saber a divisão disso. Deus comissionou ela para isso. E ela faz isso com maestria. Ou seja, a gente tem que voltar. A gente tem visto muita gente falar, pregar, mas viver, a gente não tem visto isso muito. Eu lembro uma vez que, não sei quantos anos atrás, a Edmeia falou o seguinte. Ela falou, gente, nunca teve tantos evangélicos no Brasil, mas nunca teve tanto número de abuso sexual, de roubo e de tudo de coisas ruins. E não tem como balancear isso. Se um sobe, o outro tem que descer. Ou é uma coisa falsa. E você vê que quando você ama aquilo que você faz, igual ela estava falando, e ela faz de coração, ela está plantando semente. E na parábola do semeador, eu gosto muito disso, que eles passam direto ali, mas falam assim, o semeador saiu a semear. Ele não saiu a escolher solo. Não. Ele saiu a semear. Quem entende um pouquinho de agricultura não vai lançar na beira do caminho, não vai lançar no meio do espinho, né? Então, e é isso que eu tenho visto aí de Edmeia nesses anos todos, que a gente se conhece há 25 anos, é aquele tempo que eu estou aqui. E ela sempre tem semeado. Ela semeou na minha vida. E a palavra de Deus fala assim, lança seu pão sobre as águas, que depois de muitos anos, depois de muito tempo, você vai achar, né? No início eu não entendi essa palavra. Eu falo, lançar na água, as piabas vai comer, os peixes vai comer. Mas isso é uma figura no espírito, né? E como ela mesmo falou, né? E era isso que eu queria trazer agora, a diferença quando a gente faz com um amor, que a gente não faz por obrigação, porque a gente entende o chamado da gente, você vê esse pão voltando. E ele volta com fechos, né? Eu sei que você tem feito um trabalho ali muito árduo, muito difícil, porque você faz ali no dente e na unha ali, sem ajuda, né? Não tem. Mas eu queria que você falasse assim de testemunho de pessoas que saíram de lá, de pastores, igual você falou agora, desse menino que a semente estava lá, incubada, mas no tempo certo ela foi e abrochou, ela subiu, né? Então eu queria que você falasse um pouco de testemunho de pessoas que você viu passando e que está levando essa semente para frente, porque a Bíblia fala para a gente, Jesus nos convencionou para fazer discípulo. É isso que você está fazendo, né? Às vezes nós dizemos, olha, mas eu estou aqui, eu tenho um chamado para isso. Por que você não vai? Se é Deus que chamou, eu não tenho que esperar. Eu estou esperando para ver o que a igreja vai fazer. Se Deus lhe chamou, obedeça e vá. Dinheiro, eu não tenho que me preocupar. Meus irmãos, eu nunca tive uma igreja que dissesse, irmã, a senhora tem plano de saúde? Não. Irmã, a pensão que a senhora recebe, porque a senhora é viúva, dá para a sua necessidade? Não. Nunca tive ajuda do governo e nem quero. Como é que você sustenta isso tudo? A obra não é minha. Bem. A obra é de Deus, mas eu vou trabalhar. Eu vou pregando o evangelho. Nunca cobrei, nunca vou cobrar e Deus não precisa de mim. Eu recebi o chamado como um privilégio. Trabalhar com o Espírito Santo e trabalhar com Jesus Cristo na frente, tem coisa melhor? Só que você só precisa crer. Só precisa crer
que Deus está fazendo, preste atenção, Jesus é cabeça, nós somos o corpo. Como é que a cabeça vai sem o corpo? Então, a igreja se move e Cristo está ali. Mas se a igreja não se mover, não adianta. Nós somos enviados, mas nós somos enviados em amor. Eu não vou para anunciar inferno. Eu não vou para anunciar pecado. Eu não vou para anunciar condenação. Eu vou anunciar a maior notícia do mundo. A maior, de Deus, que se compraz no perdão, de um Deus que quer perdoar, de um Deus que resolveu investir o seu reino, o seu Filho e o seu Espírito para que Ele possa nos perdoar. Nós só precisamos aceitar. Ele derramou essa graça. Então é isso que eu vou anunciar. Eu vou anunciar a melhor notícia do mundo. É isso que eu vou fazer. Quantas vezes nós ficamos presos por problemas de dinheiro? Eu lhe digo que tem muitas pessoas aí que sofrem de holofotite. Querem aparecer como talvez os mais vestidos, ou aquele que tem o templo mais bonito, ou aquele que tem maior número de seguidores. Isso aí tudo, meu irmão. Esses homens perdem para um Trump, eles perdem para um Zelensky, eles perdem, desculpa aqui, até para um Lampião, que até hoje Lampião tem seguidores e tem um nome grande. Mas é preciso que nós saibamos que nós aqui estamos por causa de um reino que ninguém vê. O grande problema é que quando você segue a Jesus, você segue pelo que Ele já fez. O que Ele já fez para nós está pronto. Ele lá atrás na cruz já nos constituiu reino e sacerdote. Já está pronto. Tudo que Jesus tinha que fazer para mim, Ele já fez. Já levou a minha maldição, já morreu a minha morte, já me fez filho de Deus. Eu estou no ganho, no lucro. Então eu sigo um Senhor que já me deu tudo. Eu sigo por gratidão e satisfação de seguir Deus, de seguir um homem que tem o reino eterno. Uma das pessoas que eu acho, dos momentos na Bíblia que eu fico fascinada, é aqueles magos. Eles viram a estrela, eles vão para Jerusalém e dizem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela. No Oriente viemos adorar. Eles vieram adorar o único rei que tinha uma estrela no céu. Porque os outros reis aqui da terra, eles tinham tudo, mas não tinham uma estrela no céu. Então é esse rei que eu sigo. É esse que tem muito mais. Porque ele tem todas as estrelas, todos os planetas, todos os satélites. Ele é Deus. Então esse prazer é muito grande. Eu não estou seguindo um mortal, pecador, que adoece, que morre. Eu sigo um cujo trono é eterno. Eu sigo um cujo trono não vai ficar vazio. Então nós precisamos seguir com esta alegria, anunciando esta vitória e dizendo: vê como eu sou inteligente, eu escolhi o melhor. É lindo demais, né, gente? Você vê tanta paixão naquilo que faz, e isso faz toda a diferença, igual a gente já falou. E só para terminar, a questão da manutenção. Deus não está preocupado com isso. Ele pode manter. Eu me lembro quantas vezes, por exemplo, aqui mesmo no Canadá, pastor Seni, um dia
eu estava orando com a menina que me acompanhava naquela época, que era a Kay Davis, você conheceu. Eu disse, Kay, nós estamos no mês de novembro. E eu não sei como é que vai ser com as cestas básicas. Porque não temos o dinheiro. E eu não sei de onde vai sair. Então vamos orar. Ela só explicar um pouco que todo final de ano ela não só dá a roupa para as crianças, mas ela dá uma cesta básica para o pessoal fazer a ceia de Natal, não é isso? Exato, é sim. Então não tinha o dinheiro. E todo ano eu orava e Deus mandava uma coisa daqui, outra dali, eu completava as cestas básicas. Neste ano eu estava preocupado, quando foi 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Nós estávamos num congresso e eu disse, vamos descer, tomar café, que eu tinha que fechar o congresso meio-dia para descer para o Rio de Janeiro para ir pregar de noite em Petrópolis. Oramos, eu disse, Senhor, nós estamos aqui na sua presença para lhe pedir sobre as cestas básicas. Todos os anos, o Senhor dá cesta básica através de nós. Este ano nós não sabemos ainda como o Senhor vai fazer. Pai, coloca essas cestas nas nossas mãos, para a gente sossegar. Orei e agradeci. Terminei, encerramos o congresso. Quando acabamos de almoçar, peguei o carro e desci para o Rio de Janeiro. Nós estávamos em Miguel Pereira, nas montanhas. E cheguei em casa assim, depressa, mas depressa, para tomar um banho, trocar de roupa, pegar o carro de novo, que eu tinha que ir para Petrópolis. Quando eu cheguei em casa, minha irmã estava lá. Toca o meu telefone, ela disse, Graci, não atende que eu não... Eu disse para ela, não posso falar com ninguém que eu estou correndo. Aí a Graci disse, Pastor Seni, quem é que vai parar e não vai falar com o Pastor Seni? Eu disse, eu ligo para ele, e ela foi levando o telefone para mim, eu já estava entrando no banheiro. Oi, pastor, ele pegou, está correndo, hein, nega? Você não para, é sempre correndo. Eu expliquei para ele pegou e faz o seguinte, você está precisando de cestas básicas? Esse Seni aqui. Eu tomei um choque, sentei na cama e disse, Pastor Seni, quem lhe falou? Quem foi ele o disse, fofoqueiro? ficou calma, hein? Ele disse, eu estava orando hoje, 5 horas da manhã. Ele faz todo dia. Quando veio no meu coração muito claro, as cestas básicas para Edmeia. Olhe bem, Daniel, e todo mundo que está me ouvindo. Eram 8 horas da manhã, eu estava orando. 8 horas da manhã, eram 5 horas aqui da manhã em Toronto. Deus só fez uma ligação assim, da minha oração no coração de Seni. E mandou ele dar as cestas básicas. Ele disse, faz o seguinte, vê por quanto fica as cestas, manda dizer para mim que eu vou mandar para você. Desde este ano, são mais de 10 anos, este homem religiosamente manda as cestas básicas e ainda sobra dinheiro. Amém. Este ano, nós botamos 1,5 quilo ou meio, não sei, de bacalhau. Olha! Em cada cesta, cada pessoa recebeu o panetone, recebeu os doces do Natal, caixa de chocolate, a cesta básica e o bacalhau. Olha só. Todos, então, é assim que Deus faz. Amém. Quando precisa de... Quantas vezes, Daniel, eu já saí daqui com oferta que você deu? E você sabe disso, você não vai dizer, mas eu digo. Né? Então, na hora certa, Deus faz assim. Deus traz uma pessoa Amém. Que a gente nem pensa. Aí, irmã, Deus mandou isso aqui. E Deus nunca deixou faltar. Amém. Nunca, Daniel, eu atrasei 1 mês de salário, porque eu não trabalho com voluntários.
Eu trabalho com funcionário, que voluntário é aquela benção, né? Esse voluntário crente, você não pode contar, não é? Pois é assim que a gente vive. Eu lembro que você contou uma vez, e é lindo isso, eu queria que você contasse, porque eu sei que foi muitos e muitos milagres que aconteceram todos esses anos. Porque trabalhar para Deus é isso, é trabalhar embaixo de mandamento e de milagre. Né? É, sim. E às vezes a gente entra numa que a gente se acostuma com o milagre e começa até a reclamar, igual os israelitas fizeram com o maná, né? É, sim. Mas, anyways, o que eu queria que você falasse, quando você estava lá com espaço já, né? Sim. Daí veio um vento e arrancou o telhado. Fala aí sobre isso. Olha, eu tinha no coração e hoje eu sei que foi Deus que mandou, que eu precisava ter um espaço ali que reunia embaixo da jaqueira com as crianças. Aí eu desci, falei com o meu pastor, eu disse, pastor, eu preciso comprar um barraco na favela. Você é louca? Compra barraco na favela. Você acabou de ficar viúva. Vai cuidar dos seus filhos. Me deu uma bronca, ele é o inglês, que eu dou graças a Deus, só pode ter sido Deus que me deu aquele pastor brabo, porque eu precisava de um pastor brabo. Deus não nos dá o que nós merecemos, graças a Deus, mas Ele dá o que precisamos. Amém. E eu precisava daquele homem. Eu disse para ele, pastor, então vou lhe pedir o seguinte, o senhor ora aqui comigo, porque eu tenho a impressão que foi Deus que mandou, mas o senhor sabe, está dizendo que é para não fazer. Ora comigo que é para eu desistir. Ele disse, não vou fazer isso. Você faz o seguinte, eu vou tirar férias com a minha família, eu vou para a Inglaterra, quando eu chegar de lá a gente conversa sobre isso, mas agora eu não quero que você me fale sobre barraco. Tudo bem. Quando ele voltou, eu pensei que ele chegaria na quarta-feira, mas ele chegou segunda-feira. Ele saiu da Inglaterra com a família no domingo. Eu não sabia. E nós temos na igreja, toda terça-feira de manhã, o que nós chamamos de Light Service, que é um culto, uma reunião de oração com a ceia. Quando eu cheguei lá, eu dou de frente com o pastor e disse, pastor, o senhor já chegou? Ele disse, você já veio, né? Eu disse, pastor, eu vim aqui para o Light Service. Ele olhou para a minha cara, mas o rosto dele estava bonito. Ele disse, vem cá. Eu fui com ele. Ele pegou e disse, você orou, né? Eu disse, por quê, pastor? Você andou orando, né? Eu disse, pastor, eu oro, né? Ele disse, olha, eu estava no escritório da British Airways em Kent. E enquanto eu estava arrumando as nossas passagens para voltarmos, sai da sala anexa um piloto da British e disse para mim, o senhor é o capelão naquela igreja britânica no Rio de Janeiro? Ele disse, sou. Aquela igreja onde se vê o Cristo Redentor e tem do lado uma favela? Ele disse, é. Ele disse, o senhor vai me fazer um favor. Entrou lá, voltou com este envelope, me mostrou o envelope. E disse, eu quero que o senhor entregue aqui, nas mãos de uma mulher que quer começar um trabalho com crianças lá. Oh, glória. Pastor, o pastor disse, eu fiquei impressionado, que ele só faltou dizer o seu nome. Me entregou este envelope. Está aqui, é seu. Contamos, tinha $2.000, não era nem libra esterlina. Olha. Era dólar. Eu disse, pastor, esse dinheiro vai ficar com o senhor. Posso? Ele disse, vai procurar o barraco. Aí eu entrei com tudo. Orava, jejuava e procurava descobrir que os barracos eram muito caros, porque ali é a Zona Sul. Meu irmão, o cruzado foi baixando e o dólar foi subindo. Quando eu consegui o barraco
o barraco eram 6.000 cruzados novos. 6.000 cruzados, $2.000. Ô, glória. Chamamos o dono do barraco. Eu não peguei no dinheiro, porque dinheiro na minha mão é a benção. Aí, meu pastor trocou dinheiro, pagou o homem, compramos o barraco. Mas eu tinha que pagar 20% da transação para a Associação de Moradores e eu não tinha. Aí, no outro dia, eu apareço lá no Morro Dona Marta, de manhã cedo, e eu fui direto na Associação de Moradores para negociar, para ver se eles podiam me dividir aquilo. E quando eu cheguei lá, na Associação de Moradores, era cedo, não tinha quase ninguém, mas tinha um homem parado na porta, muito sério, vestido com uma camisa de manga comprida, social, calça social. Estava lá. Eu peguei e disse, eu sempre digo graça e paz. Graça e paz, meus irmãos. Ele disse graça e paz. Eu disse, eu gostaria de entrar para falar com alguém que é encarregado aqui dentro da Associação de Moradores. Ele disse, pode falar. É comigo. Eu disse para ele, o problema é que ontem ele disse, eu já sei. A senhora é a dona Edmeia que comprou o barraco do seu Carlos. Ontem, não foi? Eu disse, foi. Eu disse para ele, o meu problema é o seguinte, é que o dinheiro todo que tinha, nós pagamos para ele, e eu sei que devo dar 20% do valor para a Associação de Moradores, mas como eu não tenho esse dinheiro, eu vim pedir para dividir em módicas prestações para que eu possa pagar por mês. Ele parou, olhou para minha cara e disse, a senhora não vai pagar nada. Eu disse, por quê? Ontem à noite, foi morto o presidente da Associação de Moradores com a sua esposa. E a secretária, que era minha filha. Meu Deus. Eu hoje vou fazer o enterro da minha filha. Isso aqui está sob a minha responsabilidade. A senhora está dispensada. Eu disse, puxa vida, Deus faz um milagre assim para me dispensar da dívida. Foi exatamente no dia em que isso tudo tinha que acontecer. Não. Eu comprei este barraco, eu estava feliz da vida. Mas o barraco era de 2 andares, mas balançava todo, porque era de madeirite. Comecei lá e tudo mais, e o ministério começou a crescer. Um dia eu fui pregar em Sorocaba, cheguei de Sorocaba de ônibus. De madrugada fui para lá, quando eu procurei, cadê o barraco? O barraco não estava lá. Eu disse, cadê o barraco? Você sabe, Daniel, no meio de todos os barracos, o meu barraco fez assim, ó, caiu. Quando eu vi aquilo, tinha pouco mais de 1 ano que eu tinha ficado viúva. Depois de 1 ano que eu fiquei viúva, minha filha morreu. Eu estava com tudo entalado. Eu desci assim, subi umas escadas e ali eu desabei. O povo me viu chorando. E eles traziam água no copo, botavam açúcar, me mexia com o dedo, pensando que eu ia morrer. Eu disse, eu não acredito que o senhor fez isso comigo. Tanto sacrifício, o senhor sabe que eu lhe amo. O senhor sabe da dificuldade que eu estou para fazer esse trabalho. Eu tenho tanto desejo de lhe seguir e de fazer esse trabalho. Senhor Jesus, o que é isso que o senhor fez comigo? Eu sou sua amiga. Talvez é por isso que o senhor tem poucos amigos, porque o senhor trata seus amigos assim. Fiquei braba. E é isso que Deus quer, né? Sinceridade de coração. Ele conhece nosso coração. Temos que abrir mesmo. Eu sei que isso foi mais ou menos o mês de novembro. Em janeiro eu recebi um convite da associação do Billy Graham, porque Billy Graham recebeu uma visão de
evangelismo no Reino Unido. De começar um trabalho de avivamento da Europa, começando pelo Reino Unido. E ele escolheu o preletor de cada continente. E do continente sul-americano, eu fui escolhida. Oh, glória. Agora você pensa se não é Deus. Eu não era conhecida. Eu só era conhecida na igreja anglicana. E talvez por isso. Mas eu sei que foi Deus que me botou lá. Foi. Eu não tinha dinheiro nem para tirar os escombros do barraco. Só tiraram lá de dentro as minhas Bíblias e uma caixa que eu tinha de biscoito e um filtro de água, daquele de barro. Eu sei que no dia 4 de janeiro eu estava indo para a Inglaterra. Primeira oferta que eu recebi foi um cheque de 5.000 libras esterlinas. Botei na conta da minha igreja. Meu pastor pegou no Brasil, mandou tirar escombros, comprou mais 2 barracos. Toda oferta que eu recebia eu botava na conta do Barclays Bank, que ele pegava no Brasil. E aí começou a construir. Quando eu voltei para o Rio, em março, a obra estava pronta para ser inaugurada. Feliz da vida. Mandei pintar as janelas todas de azul, a casa toda de branco. Primeiro prédio de cimento armado ali, no morro. E eu disse, vamos fazer o culto de... Já estava funcionando, eu quero um culto de inauguração. E aí, eu fui para lá de noite, que eu queria fazer bolo, fazer as coisas para outro dia. Passei. Quando foi lá pelas 3, 4 horas da manhã, eu botei a última assadeira de bolo no forno. E aí, eu abri as janelas da casa, acendi todas as luzes e desci e fui lá para frente para orar. E para olhar aquela maravilha que para mim aquilo ali era a maior conquista do mundo. Aí eu sentei, eu não me dei conta, no mesmo lugar onde eu tinha chorado. Olha. Aí eu disse, ó Senhor Jesus, louvado seja o seu nome, como o Senhor é querido. Olha o que o Senhor fez. Eu dedico ao Senhor cada grão de feijão que entrar ali, cada criança. Fui. Quando eu parei, eu ouvi pela 3ª vez em minha vida a mesma voz que me dizia: como eu poderia lhe dar um prédio de cimento armado se eu não tivesse removido o barraco velho? Eu não construo sobre barracos velhos. Ali eu chorei e pedi perdão. Senhor, não leve em consideração aquela oração. E pronto. E eu entendi que aquele barraco velho era a minha vida. Que ele queria tudo novo. E ele começou a desfazer o barraco velho e ainda não acabou. Ainda estou aqui. Ainda preciso aprender mais. Gente, olha que coisa mais linda, né? Uma lição de vida que a gente tira aqui. Muitas vezes a gente fica grudado no nosso barraco velho e Deus quer te dar uma construção, um prédio novinho, de alvenaria, pintado, a coisa mais linda, mas a gente está preso naquele barraco. Aprenda a se soltar, aprenda a soltar, porque o plano de Deus é sempre melhor. A gente costuma falar o tempo todo que os sonhos de Deus são melhores do que os nossos, mas uma coisa é falar, outra coisa é acreditar e viver. E temos que aprender a acreditar. Deus, Ele é Pai, Ele quer te dar o melhor, mas você tem que abrir mão. Você não precisa entender, porque entender, a gente só pode entender quem é igual a gente ou quem é inferior a gente. Deus é tremendamente superior a gente. E a Bíblia nunca fala para a gente entender, mas fala para obedecer. E obedecer é isso, é confiar, porque a gente não olha pelos olhos humanos, mas a gente olha pelos olhos da fé. E vamos pegar essa ilustração, essa analogia tão linda, e vamos tirar esse barraco para deixar Deus ser o engenheiro da sua vida, para ver onde Ele vai te levar. Ele pode te levar muito mais longe, mas você tem que deixar
ele ser o arquiteto da sua vida. Edmeia, eu queria... Quantas crianças você ajuda hoje lá? Hoje nós estamos com 70, mas eu já tive 110. O problema é o seguinte, é que me convidaram para ser candidata. Primeiro, esqueci o nome. Abaixo de deputado. Vereador. Eu disse, mas não, nem pensar, não quero nem conversar sobre isso. Depois, resolveram que me convidar para deputado. Eu disse, olha, eu jamais expliquei porque eu não quero saber e acabei falando demais, dizendo, eu não acredito nessa política. Expliquei para eles porque os governos do mundo todos em decadência e que isso estava escrito na Bíblia e que Deus, quando mostrou para Daniel como seriam os governos, seria cabeça de ouro, depois piorava a qualidade de governo para ombros de prata, depois piorava a qualidade do metal para bronze, depois o ferro se misturava com brasa. Aquela estátua multipentálica, falei, e veio uma perseguição. E a perseguição foi que eu não podia botar aquelas 110 crianças ali dentro. Sem escada de incêndio. Não existe escada de incêndio em canto nenhum numa favela. Pegaram isso aí. Um amigo, irmão, filho de Deus, que é da segurança da cidade, foi lá e disse para minha irmã, diminui isso aí. Eu sei que a senhora está certa. Eu sei que é perseguição, mas eles vão lhe prender. Eles vão fechar o seu projeto. E como eu sei que fechar o seu projeto é pior do que dar um tiro na sua cabeça, porque a senhora ama essas crianças, ajude as crianças, mas ponha no máximo 70. Porque com 70 a senhora está dentro da lei. Eu sei que isso é perseguição. Aí eu tive que... Acho que eu tenho 70 crianças. Para mim é pouco. Você vê, gente, outra lição aqui. E de 70 para baixo, ele ainda me disse. Olha, você vê outra lição aqui. Não negocie sua fé. Não negocie. Não abaixe o seu standard. O nosso compromisso é com um reino muito maior do que o reino daqui. Não se vende por nada. Gente, você vai deixar de ser embaixador do reino superior para se tornar embaixador do reino aqui de baixo? Para poder entrar em negociatas? Não se deixem vender. Eu sei que tem pessoas sérias no meio, mas quantas pessoas que a gente assistiu, que entrou com boa intenção e no meio se perdeu, porque o poder corrompe e a gente tem que ter cuidado. Quem se mete com porcos vai comer o quê? Farelo, vai viver na lama. Temos que ter cuidado. Perigoso. Outra coisa que às vezes a gente acha, né, que é uma utopia. O que eu posso fazer para poder mudar, né, uma geração? Eu sou tão pequeno, mas você vê, quando a gente junta a nossa vontade com a vontade de Deus e dá aquele encaixe, você é capaz de tudo. Não porque você merece ou porque você tem essa capacidade, mas você tem alguém atrás de você. E você vê uma mulher que estava viúva, em estado de luto, vulnerável, não se deixou se abalar ali pela situação, mas ela transformou, não a realidade dela, igual Romanos 2, que é o tema nosso aqui geral, a 12:2, né? Então, mas ela transformou a realidade não só dela, mas de muitas crianças através da transformação da mente, porque ela não tinha dúvida de quem ela era. E quando você não tem dúvida de quem você é, você não tem dúvida do que você tem para fazer. E você é simplesmente fiel e conclui aquilo que foi comissionada.
E é um Não tem prazer, a alegria é uma constante na sua vida, porque você não está construindo para cá, você está levando pessoas para lá, e essa é a vontade de Deus. Isso é que é melhor. 2023, 2022, no início ali, Deus, você conhece muito bem minha história, Deus falou que ia me abençoar, mas ia chegar uma hora que a gente ia trabalhar só para Ele. E 2022, no finalzinho, foi essa a hora que Ele falou. E foi muito interessante, Edmeia, porque eu sou um homem de negócio. E eu falei, Senhor, eu não quero me intrometer no meio dos teus negócios. O Senhor prepara tudo, quando tiver tudo preparado, aí o Senhor me dá. E aqui a gente faz lease, então cada 2 anos eu vou lá, devolvo o carro e pego outro. Eu falei, vai ser desse jeito. Quando tiver pronto, você me dá a chave. E eu saí dirigindo e para mim não dar palpite errado no meio das suas coisas. Daí Deus chegou e falou assim para mim. E geralmente quando Deus faz uma pergunta, Ele não quer resposta, Ele quer te ensinar. Já aprendi isso. Aí Ele falou assim, filho, eu quero te dar um avião, você está pronto para receber? Eu falei, pai, me ensina. Ele falou, se eu te der um avião agora, aonde você vai estacionar? Na rua para atrapalhar os vizinhos? Eu falei, boa, Senhor, boa. Ele falou, se eu te der um avião agora, você tem as licenças necessárias para dirigir? Falei, ótimo. Senhor, me dá um tempinho para mim degustar isso, porque isso é profundo. Passei uma semana, voltei, achando que eu estava com a bola toda. Cheguei lá no Senhor, falei, pai, ó, o avião é seu. Por que o senhor não fala o tamanho do avião? Para mim achar o lugar certo. E também para mim conseguir a licença certa, porque tem a licença do teco-teco, né? Do motor, sim. E tem a licença do um Boeing, né? Do Airbus. Por que o senhor não me dá a licença para eu poder pegar a licença certa? Ele virou para mim e falou assim, filho, até hoje você não entendeu? Tudo em mim é infinito. Quem coloca o limite é você. Se você conseguir a licença só do monomotor, do teco-teco, você só vai dirigir um monomotor. Mas olha só, eu tenho para você um Airbus, o maior que tem, mas vai depender de você. Eu fiquei assim todo cheio ali, daí ele completou. Mas fica a dica aqui, se você quer o Airbus, começa a preparar a comissão de bordo, porque sozinho você não consegue dirigir. E aquilo foi tão lindo, eu peguei aquilo e aí eu comecei a preparar. Então, assim, em 2023 a gente passou pesquisando, orando, buscando, viajando. Viajou para vários lugares que a gente tinha, assim, igual o Abraão. Tinha para onde ir, mas não sabia o itinerário. Então, a gente começou a procurar aquilo, procurar. E Deus foi definindo, foi ali colocando, foi moldando. E aí a gente foi até chegar nesse formato, que vai ser o primeiro lá no sertão da Paraíba que a gente vai fazer. E a ideia é justamente essa, trabalhar com o pessoal novo. Porque é isso que, via de regra... Nessa geração. Via de regra, no meio de business de que a gente trabalha, é uma área muito competitiva. Então a gente fica de olho na competição. Agora eu te pergunto, se o diabo está investindo tão forte nos nossos meninos, a gente não vai investir? Lógico. Entendeu? Então a gente tem que investir. Então eu amo esse projeto seu e é por isso que eu acho lindo. Inclusive o nome, eu queria... o nome, quando você estava falando assim, eu tenho para mim, porque eu não sei se é esse, mas Maria e Marta, porque ali você vai ensinar eles a escutar e aprender. Exato. Primeiro vem a fé e depois as obras. Depois por isso Maria é primeiro. É a fé. Que lindo, porque olha a conotação que tem isso, né? Então, você vê, gente, até nisso a gente tem que colocar Deus na frente. Se o nome não fosse importante, Deus não tinha trocado o nome de muitos homens. Então, gente, tudo que vai fazer, faça embaixo de oração, embaixo de chamado. Coloca, depois que eu aprendi isso, Edmeia, e eu aprendi com você. Tem muita coisa que eu aprendi contigo. Você foi uma grande tutora. Quando você falou sobre Gideão, Deus nunca ficou com raiva de Gideão porque ele colocou aquelas escolhas. Exato, nunca.
Então eu chego assim e falo, pai, eu não estou colocando o Senhor à prova, eu estou colocando o meu coração à prova, porque ele é enganoso. Então, assim, eu sempre coloco 3. Eu sempre faço 3. E 3 provas. E não tento manipulá-las. Agora mesmo era para mim estar viajando para o Brasil. Daí a gente fez, todo ano a gente faz 7 dias só na água, de jejum, para alinhar a minha agenda com a agenda do Senhor. No ano passado eu ia viajar em vários países, pregando. Aí Deus me deu uma coisa linda. Ele falou assim, eu falei, Senhor, essa agenda é a sua. Daí ele falou assim, me deu Marcos 4:8. Parábola do semeador, né? Aí ele foi e falou assim, daí eu olhei e falei assim, a parte está escrita assim, e a semente caiu na terra boa, uma produziu 30, a outra 60 e a outra 100. Eu voltei, pai, isso é um enigma. Eu não tenho tempo. E nem o mundo tem tempo. Eu quero 100%, eu larguei tudo. Eu estou trabalhando só para o Senhor, já não tenho mais tempo, nem 30, nem 60, nem... Eu quero 100, que é para o Senhor, não é para mim. Daí ele falou, 30, 60, 90, são 3 níveis. Então, se você quer isso, tem que fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. Eu falei, uau! Daí sabe com o que ele me deu? Evangelista Filipe. Estava em Samaria, numa igreja bombando, mandaram até Pedro e João para poder ver se era aquilo de verdade. Ele manda sair e ir para a estrada deserta. Agora, eu te faço uma pergunta e faço uma pergunta para vocês. Se Filipe tivesse chegado, mesmo fazendo a coisa certa, porque ele largou e foi. Se ele tivesse chegado 1 quilômetro para trás, ele tinha encontrado o eunuco? Se ele tivesse chegado 1 minuto atrasado, ele tinha encontrado o eunuco? Então ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E a efetividade, se a gente for ver, esse eunuco levou ali para a Etiópia, da Etiópia foi para a Europa, a gente vê isso. Foi quando o evangelho entrou na África. Daí foi, e dali foi para a Europa, e da Europa para a América, e nós estamos aqui fruto desse eunuco. E agora essa cidade lá da Samaria já não existe. Não, aquele eunuco era da Núbia, sul do Egito. Olha só. Entende? Gente, de novo, voltando, o propósito do Senhor é sempre maior. Por isso que a gente fala direto, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se é boa, perfeita e agradável, descansa nele. E sabe o quê? A semente produziu a 30, 60 e 100. Na terra boa. E é porque eu perguntei, Senhor, o semeador é o mesmo. Okay? A semente é a mesma. E a terra é a mesma. A terra é a mesma. Foi plantada na mesma hora, da mesma técnica. Por que uma produziu 30, 60? Eu falei, é um enigma. Daí ele me deu essas 3 coisas para poder adquirir 100%, entendeu? E é isso que eu te falo, queridos. Querem 100%? Então, fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. E aí você vai ter 100%. Edmeia, eu acho que a gente já... falou bastante. Eu com a Edmeia, aqui eu posso falar 1 ano direto sem parar, que é maravilhoso. Agora, eu queria te falar o seguinte, eu queria que você falasse, e a gente vai deixar aqui, você está vendo, gente, um plano, ela faz um projeto tão lindo, tão bom. O que as pessoas possam fazer para poder ajudar esse projeto? Para poder... vamos dizer, igual a gente está falando de semente, de semear na vida dessas crianças. Como é que elas podem contribuir? Como é que elas possam ajudar? Olha, eu tenho Pix do Brasil. Mas eu não acho que daqui dá para mandar Pix. Eu não entendo nada de dinheiro. Não dá. Agora, por causa disso, eu abri uma conta semana passada. Ainda não tem nem cartão nem nada para ter um Zelle. Ok, lá, nos Estados Unidos. Dá para mandar Zelle daqui também não, né? Também não. Pois é. Então, eu não sei como fazer. Gente, se vocês estão querendo, se comunica com a gente, que a gente dá um jeito de entrar em contato com ela, mandar isso para ela. E também isso vai ser muito visto no Brasil. Então, a gente vai deixar, quando a gente terminar o seu Pix,
A gente vai deixar o contato para a agenda. Gente, olha, vocês não sabem, pastores, vocês querem uma palavra, como diz o Jeremias, com sustância, sabe? E aqui não é Nutella, não, aqui é tutano. Este ano não tem mais nenhum final de semana livre. Olha só, mas fala com ela, sabe? Anota, manda, sabe? Entre em contato que você não vai se arrepender. Eu tenho aprendido, a gente podia falar aqui de exemplos que eu aprendi com muito testemunho que eu tenho. Graças. Mas eu estou aqui. Para mim isso é um sonho estar falando contigo. E eu sou um pupilo, um aluno seu. Nós sempre fomos tão chegados, graças a Deus. A gente não se vê, mas quando eu chego aqui, a gente está sempre por pé. E em março, abril, eu vou estar passando lá no Rio, se tiver, eu quero ir lá no seu... Eu vou deixar com você o contato da Ângela, porque eu não uso o telefone, eu nem vejo mensagem, não dá tempo. Mas a Ângela, ela fica mais ligada nisso, porque, graças a Deus, Deus me deu essa menina de presente para fazer. Eu não poderia pagar ninguém. É a Ângela. E a Ângela é 0800 e bênção. Então, para a gente encerrar, eu queria que você desse uma palavra, olhando para aquela câmera ali, uma palavra para a pessoa que está começando agora, que quer fazer algo novo, algo diferente, que quer ser um pregador itinerário igual você que quer se aprofundar na palavra, que você desse essa dica para eles. Olha, primeiro de tudo, eu queria dizer para você, não tenha medo de cometer erros. Cuidado com o pecado. Pecado é ofensa a Deus. Mas errar está na nossa natureza, nós não precisamos ter isso como desculpa. Por isso que eu estou dizendo, evite o máximo de tudo, odeie o pecado. Mas você vai cometer erros. Então não tenha aquele orgulho de dizer eu fui. Lembra de Pedro? Foi o único discípulo que andou sobre as águas, porque ele não teve medo de se expor. Ele afundou, mas Jesus estava lá para trazê-lo de volta. Os outros podem ter rido deles, mas ele foi o único que andou sobre as águas, porque ele saiu do barco. Então deixe o seu barco. Pode ser que afunde, Jesus está lá, para dizer homem de pequena fé, mas ele andou sobre as águas. Outra coisa, nunca se preocupe com outra coisa, a não ser, primeiro de tudo, estar com o Mestre. Lembra Jesus Cristo no dia da ressurreição? Que ele andou o dia todo com aqueles 2 discípulos atrapalhados, aqueles que iam para Emaús? Jesus andou com eles, Jesus falou, trouxe toda a escritura ali, mas foi só quando se assentaram à mesa que Jesus se revelou. Este Jesus daquele dia é o mesmo de hoje. Você pode fazer o que quiser, mas ele vai se revelar quando você se assentar com ele à mesa. Ele vai abrir o pão, ele vai abrir a palavra e é ali que você vai se alimentar. Portanto, nunca deixe que o trabalho lhe roube o tempo de se assentar com ele. Outra coisa, a Bíblia diz para nós que Jesus chamou entre os discípulos 12 para estarem com ele, para pregarem a palavra e para ministrar misericórdia. Mas primeiro de tudo para estarem com ele. Jesus, que é Deus, que é o nosso Pai. Ele não precisa de nós para nada. Porque ele diz, olha aí, minha mão fez todas as coisas. E todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito que treme da minha palavra. Ele fez todos os universos visíveis e invisíveis sem precisar de mim e de você. Olhe para os mares, os rios, a variedade de peixes, de frutos, de flores, de cores, de sabores e de perfumes. Ele não precisou. Acha que ele vai precisar de mim agora? Mas ele nos chama como um convite. Com ele,
É um privilégio. Abrace esse privilégio e vá com alegria, sabendo que nunca existirá nada superior ou mais excelente para você fazer.